A todos, em preparação agora para o Shabat. Nós não comemoramos o Ano Novo, nós, o povo do Eterno, nós não comemoramos Natal nem Ano Novo. Porém, principalmente o Ano Novo, o calendário, infelizmente, que a gente está inserido é o calendário greco-romano. Embora a gente não se misture tudo, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia, na terra que a gente vive, em tudo, o calendário é esse. Então, quando a gente se relaciona com as pessoas que estão à nossa volta, a gente sabe que o ano agora, para eles todos, começou agora, né? Voltou a começar agora. E que dessa forma seja agora esse ano novo um ciclo diferente, um ciclo onde a gente possa pegar tudo aquilo que a gente fazia de errado e nesse Shabat maravilhoso que vai começar agora, a gente tenha essa ideia que é um clichê para até os pastores do sistema religioso que seguem o calendário greco-romano e não o calendário judaico, que é o calendário de Deus, que é o calendário de Enoque, que seguem um calendário que não é o calendário de Deus. Esses pastores seguem esse calendário que começa agora o ano, porque para mim e para o povo do Eterno começou lá em setembro. A virada do ano foi lá em setembro. Que a gente possa, todos nós, saber que com toda certeza esse ano que vai vir, ele não é que vai ser o ano diferente. Porque o ano, infelizmente, tudo superstição, é mito, que o ano vai ser diferente se você não mudar. O que vai fazer diferente o seu ano e o que está nas suas mãos, que pode fazer a diferença no ano, não é a cor da roupa que você usa, não você comer um monte de fruta, né, umas frutas, depende da tradição, né? Não é você dar vários pulinhos, não é você pegar e passar o final de ano ou com muita saúde ou viajando e doente. Isso tudo para Deus tanto faz. O que vai mudar é a sua techuvá. É o que você vai mudar em você mesmo que vai mudar com a forma que você vai lidar com esse ano que vai vir. Então que nós possamos ser realmente a luz do mundo como Jesus Cristo nos propôs e mudar nós mesmos esse ano, que se inicia para todo o calendário greco-romano e para o mundo que a gente está inserido. Porque a gente, Deus Cristo falou, eu não quero que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? A santidade, ela é uma espécie de óleo. Como assim, Luiz, de óleo? Ora, a gente sabe que o azeite, como ele funciona? Se você jogar o azeite na água, a gente sabe que o azeite não se mistura com a água. Então, a santidade, da mesma forma, como esse óleo, ela não se mistura com a maldade desse mundo, com as tradições, com o ocultismo, com a superstição desse mundo. A santidade não se mistura. Então, da mesma forma que o azeite, sejamos esse óleo da unção no mundo. O que que é isso, Luigi? Isso aí é muito simples. É você, no meio de uma situação que as pessoas estão fazendo algo que perante Deus é errado, você não precisa necessariamente se afastar das pessoas e às vezes, inclusive, brigar com elas. Simplesmente faça da forma correta perto delas. Se for algo que, como uma festa, uma coisa, na horas erradas, se desafaste da pessoa. Na hora da contagem do ano novo, eu fui no meu quarto dormir. Fui no meu quarto, não fiquei acordado como o mundo está acordado, contando a virada. Isso é um ato simples, mas isso faz toda a diferença. E eu sei que para muitos é difícil. As festas geralmente são a coisa mais difícil da gente largar a mão pro nosso caminhada de Techuvá, porque tem tantas coisas, tem a guarda do sábado, do Shabat, que não é como o mundo guarda, mas é como Deus ele falou para guardar, que é uma forma diferente, inclusive, que muitas pessoas têm, acham, é uma forma
de santificar realmente o sábado. E por meio do sábado santificado, a gente santifica nós mesmos, santificando a nós mesmos com o aprendizado que a gente adquire, guardando o sábado, estudando as paraxás, estudando as porções da Bíblia, aplicando-as na nossa vida, estudando os mandamentos e aplicando nossa vida no sábado, porque o sábado é para isso e para descansar também. Então, fazendo isso da forma correta, a gente consegue santificar nós mesmos e aí sim, a gente consegue, quando a gente está santificado, tornar todo dia da nossa vida santo. Por quê? O que é ser santo? É seu óleo. O óleo, ele tá no meio das pessoas ruins, o óleo tá no meio das pessoas invejosas, mas ele não é invejoso. Ele dá o exemplo contrário. A luz, ela tá no meio das trevas, mas ela ilumina as trevas, ela tira, dissipa as trevas e mostra os seus erros. Por isso que Jesus Cristo ele disse: a luz veio ao mundo, mas o ser humano preferiu as trevas. Ocultismo, superstição, usar a cor da camiseta. As pessoas preferem muito mais usar uma cor no ano novo da camiseta verde de esperança do que ser a esperança no mundo, do que fazer a diferença, do que pegar um pouquinho do dinheiro e separar para fazer uma tzedakah, uma caridade e juntar e mudar a vida de uma pessoa, não fazer uma caridade que a pessoa se torne dependente, mas uma coisa que a pessoa vai realmente ser tocada. Então, assim, a gente tem que ser promotores da plenitude de Deus, promover a Shalom. O que é promover a Shalom? É ser pessoas que, bem-aventurados que promovem a Shalom, né? Porque deles é o reino dos céus que vem da terra, né? Porque deles é a terra, está escrito lá, por Yeshua no Sermão da Montanha. Promover a Shalom é justamente com tudo isso que eu falei da santificação, do óleo. Quando você é santificado, quando você, mesmo no meio dessas trevas, que é o mundo que a gente vive, que é um mundo completamente contra Deus, que finge que é a favor de Deus, finge. Tem pessoas boas nesse mundo? Tem muitas. Só que a maioria delas está calada. A maioria delas não está brilhando. É a luz do mundo que está coberta. Tem vergonha, muitas vezes, de manifestar sua fé. Então, que sejamos a luz no mundo, que dissipa as trevas, que sejamos que esse óleo que não se mistura com a água, que é a santificação, e que sejamos principalmente seres que promovem a Shalom, que é paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, não como o mundo dá, mas como vem de Adonai, porque a Shalom vem de Adonai. É a paz que vem de Adonai, que nós pegamos e passamos essa paz para as pessoas que não têm paz. Isso é uma tzedakah maravilhosa. A saúde, isso aqui os médicos fazem muito bem, mas é a saúde que vem de Adonai. Então, isso tem a ver com oração, isso tem a ver com unção, isso tem a ver com fé, isso tem a ver com uma conversa às vezes agradável que te afasta a doença, porque a depressão pega a doença e traz doença para a pessoa. Isso tem a ver com você ver uma pessoa doente da sua família e você vai correndo e leva para o hospital. Isso tem a ver com várias situações que você pode agir mesmo para promover a Shalom na parte da saúde. Tem a prosperidade também, a tzedakah, repartir um décimo do seu dinheiro. É uma conta, às vezes a gente não sabe quanto tzedakah é bom para fazer. Deus ele falou para dar quanto seu coração quiser dar, é uma oferta voluntária. Porém, eu gosto de pegar e fazer traçar um paralelo. Um décimo era aquilo que era interessante dar, entendeu? Então, se você, tudo que você ganha e gasta sobrando um décimo do que sobra, ou assim, se não sobrar um décimo, né, do que sobrou ali, tem que ter um pouquinho também para você. Pega um pouquinho menos de um décimo, mas tem que estar perto disso, porque se você não conseguir dar nem um décimo, né, der um vintimo por mês do que você ganha e sobra, então eu acho que está muito pouco, né? Mas é a minha visão. Eu gosto muito de usar esse paralelo de um décimo, para saber quanto estou conseguindo dar no mês, né?
E porque foi Jacó que propôs isso, né? As pessoas não sabem que Jacó, na Paraxá de Gênesis, quando ele estava indo para o deserto, ele falou que daria um décimo para Deus. E Deus lembrou disso e Deus fez um mandamento para os levitas darem um décimo. Ninguém lembra disso, né? Ninguém lembra disso. E eu já falei em outra porção, por que é um décimo, né? Porque eram 12 tribos. Os levitas não podiam ter nada. Como Jesus Cristo e os servos de Yeshua, aqueles que serão apóstolos, aqueles que são ungidos para essa função no corpo de Yeshua, eles não têm nada, né? Seria o ideal que nós todos também desapegássemos completamente de tudo, porque nada é nosso, né? E a gente fosse mais humilde no máximo possível, né? Mas é muito difícil nos nossos tempos, então desapegar de todas as coisas materiais já é um passo enorme para você falar, para você não ter nada, né? Vende tudo que tendes e dá aos pobres e me segue, né? Jesus Cristo fala. E isso que os levitas não tinham nada, nenhuma posse na terra. E aí o que acontece? As 11 tribos tinham que dar 10% para os levitas, é 110%. E os levitas tinham que, e se você somar 11 vezes 10%, dá 110% que os levitas recebiam. E aí tem o dízimo dos dízimos, os levitas também têm que dar 10%. Então Deus fez uma matemática perfeita, porque os levitas dando 10%, sobra-se quanto? Todo mundo tem 100% de alimento e roupa. Não estamos falando de dinheiro, de coisas fúteis, mas de coisas básicas como roupa e alimento. Claro que os levitas tinham, perto do templo, tinham os seus lugares para morar, mas sempre humilde, sempre foi uma tribo muito pobre. Só começou a mudar quando veio influência romana, grega e, infelizmente, dos outros povos, começou a paganizar eles. E perto na época de Jesus já estava nesse nível, porque morreram os que foram mortos os que eram contra, né? Roma, os que seguiam a palavra de Deus, e sobrou quem? Sobrou os que eram corruptos, corromperam-se, com Edom, inclusive. E aí eles têm 110% os levitas, então tem o dízimo dos dízimos que eles dão 10%. E os levitas dando 10%, então o que acontece? Os levitas dando 10%, eles eles nos ensinam que sobra 100% para eles. Mas eles deram 10%. Então, assim, quando você pensa, eu estou dando 10% do meu dinheiro, pelo menos 10% do meu dinheiro eu estou dando para o próximo, eu estou investindo em coisas sociais, em obras de tzedaká coletiva que geram um impulso no mundo de um ajudar o próximo, porque existe o ciclo do bem, existe o essa roda do bem, você dá para alguém, outra pessoa dá para outra pessoa e dá para outra pessoa. Chega uma hora que o Eterno ele faz que isso volta para você de alguma forma. Existe isso. Então esse 10% que você está dando não é 10% que você vai te fazer uma falta absurda. E é bom às vezes quando a gente dá e faz falta, como aquela viuvinha que deu aquela moedinha e Jesus Cristo falou: para ela para tudo. Vocês viram isso? Esta viúva que deu uma moedinha só, que para ela era tudo que ela tinha, ela deu muito mais do que todos esses homens. E tem que dar em segredo, viu? É outra coisa. Então os levitas nos ensinam, eles dão o que sobra, né? Os levitas dão aquela. É porque assim, quando você serve o Eterno, é tanta coisa que ele te dá de plenitude, e não estou falando de dinheiro, que quando você dá esse 10%, seja do teu tempo, do teu amor, da sabedoria, de tudo assim, você consegue passar 10% pelo menos ao próximo. O ideal seria 100%, mas é algo muito elevado, a gente tem que ir aos poucos, né, na Techuvá. É uma caminhada, cada vez vamos vendo quanto o Eterno permite que a gente dê, né? E eles dão o quê? O Eterno ele faz você não ter 100%, o Eterno faz você ter 110%,
Porque você vai ter 100% seria quanto você precisa para viver. Os levitas precisariam de 100%, estou fazendo um paradigma. Só que eles recebiam das 11 tribos 10%, sobrava 110%. Por quê? Porque agora, hoje em dia, nós que somos os sacerdotes e reis do Eterno, como os levitas eram, por meio de Yeshua, que é o sumo sacerdote supremo, que nos constitui sacerdotes pela ordem do batismo, pela ordem de Melquisedeque, pela ordem da bênção, para todos aqueles que realmente foram batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão e remissão dos pecados e realmente estavam arrependidos e mudaram e começaram a techuvá, o arrependimento, a caminhada, todos estes constituídos dessa forma, eles têm o dever de fazer a tzedakah, de fazer obras de justiça social para com Deus, para com a lei do Eterno, para com a vontade do Eterno, para com o próximo, para com o amor, para com a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Eu não vou me ater a falar de todas as outras partes da Shalom, de promover a Shalom nesse ano novo que se inicia para as nações, porque é só vocês pensarem o que a palavra Shalom quer dizer e fazer por você mesmo esse raciocínio que eu estou fazendo, que eu fiz com as três primeiras. Paz, saúde, prosperidade, falta o bem-estar, promover o bem-estar para as pessoas. A alegria, promover a alegria na vida das pessoas e a felicidade que vem de Adonai. Essa é a mais importante. E essa fica de dever de casa para vocês mesmos verem na sua vida e refletirem como promover isso. Uma alegria que vem de Adonai. Seja passando uma palavra, seja fazendo um ato, porque o mundo não aguenta mais palavras bonitas. O mundo está de saco cheio de pastores e padres que falam, 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 mas não fazem. Que dizem para o outro: não faça isso, isso é pecado, mas eles fazem esse pecado. O mundo está de saco cheio e a palavra de Deus é uma espada. Então use a palavra de Deus, irmão, que você que tem mais a palavra de Deus do que os outros, como uma espada e com medo de para não ferir o próximo, porque ela fere. A palavra de Deus ela corta até a alma, as entranhas, o ventre, ela corta tudo. Vísceras, ela corta. Ela divide, ela consegue cortar até a divisão entre alma e espírito, entre o corpo e o mover do eterno, e deixa a pessoa às vezes, como é que é cortar essa divisão? A pessoa ela fica depressiva. Pode ser tão forte às vezes uma palavra e a pessoa ainda era um bebê espiritual, como 99,9999% das pessoas dessa era nossa são, bebês espirituais que só querem leite, leite, leite. E Paulo diz o que é o leite. O leite é falar do perdão, de Jesus Cristo, ressurreição, das boas novas. Isso aqui é leite, isso daqui é para aqueles que estão começando a techuvá. Então a gente tem que se alimentar de alimento sólido. E é assim, dever de casa, vocês leiam a passagem que Paulo fala do que é o leite e do que é o dever de casa, a sabedoria, você entender o que Jesus Cristo fez na cruz. As pessoas gostam de usar isso como um chavão, mas não entendem o que ele fez na cruz. E o que era o Cordeiro Pascual? E o que era no sacerdócio levítico aquele ato que a pessoa pegava um cordeiro e imolava? E o que é quando a gente peca, que a gente faz com Jesus Cristo? E o que é quando a pessoa, sabendo que ela está pecando, ela peca novamente, novamente, e assim ela consegue matar o Espírito Santo dentro dela, ela consegue apagar aquela chama, aquele fogo que lhe foi dado, aquele sopro de vida que veio desde Adão e tinha sido reavivado pelas boas novas, pelo sopro de Yeshua. Então, meus amigos e queridos irmãos e irmãs, que neste ano possamos promover essas coisas, não como o mundo nos dá, mas como o Eterno nos dá, porque nós estamos apenas dividindo aquilo que Deus está nos dando, como eu estou fazendo agora com vocês. E que seja pelo menos 10% do que Deus me deu de tanta graça e amor, eu possa dividir convosco todos os dias, porque isso é um mandamento. Tem gente que faz a caridade para o próximo e, pasmem, e se vocês são dessa forma, façam uma auto-reflexão. Vocês fazem a caridade para o Eterno e acham que o Eterno ficou devendo para vocês alguma coisa. Ajuda o próximo e acha que o Eterno está devendo isso.
e até fazem assim, falando, eu vou ajudar o próximo, mas você faz isso. Tem gente que faz, chega a essa loucura. Tem gente que ajuda o próximo, já com interesse que o Eterno vai dar alguma coisa em troca. Não ajam assim, irmãos queridos, porque vocês sabem que o Eterno fez já tanta coisa para vocês que nós estaremos sempre em dívida. Eu posso dar a minha vida, eu posso dar todo o meu amor, eu posso fazer tudo que eu possa fazer, mas de toda forma e qualquer forma, mesmo que eu fizesse como aquele famoso santo católico que deu tudo e ficou pelado, inclusive, deu tudo aos pobres, era riquíssimo. Eu posso fazer uma loucura dessa e ainda posso ser condenado a ir para o inferno se eu não cuidar da minha caminhada de techuvá. Por que isso, Luigi? Porque nós somos devedores do Eterno de todas as coisas, porém tudo foi pago não pelas nossas obras, pelo sacrifício de Jesus, e todas as obras de caridade que nós fazemos, são importantes para mostrar que realmente estamos arrependidos e que realmente somos dignos do sacrifício de Yeshua. Não que não sejamos dignos, porque ninguém é digno de uma coisa tão grande quanto essa, é pela graça, mas que nós pelo menos estamos nos esforçando, né? E seremos sempre devedores do quê? Do amor. Então a caridade é um amor. E seremos sempre devedores disso. Quando a gente divide o amor para os outros, divide a palavra, dá um décimo de todas as coisas que eu disse para vocês, da plenitude que Deus deu em nós, que passa saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Quando a gente divide um décimo disso com as pessoas, a gente está simplesmente fazendo um mandamento do Eterno nas nossas vidas. Estamos sendo servos inúteis. E não se enganem, nós sempre seremos servos inúteis, pois nós não conseguimos fazer nada além do que nos foi já ordenado. Seja por Yeshua, ou pelo Eterno por meio de Yeshua, ou pelo Eterno por meio de Moisés, ou pelo Eterno por meio de algum dos servos dele. Então, sigamos nossa vida como servos inúteis, mas felizes e se gloriando em Yeshua pelas obras de caridade, obras de amor, de saúde, prosperidade, bem-estar, alegria e felicidade que vem de Adonai que fazemos e dividimos com os irmãos, pois todos somos irmãos. E que nesse ano que se inicia, possamos compartilhar dessas coisas com o próximo, não como o mundo faz, mas como o Eterno nos constrange a fazer. Que todos tenham um ano abençoado agora, principalmente, primeiramente, os judeus que começaram o ano em setembro, e depois nós também, gentios, sejamos todos nós abençoados como um só povo e um só Espírito, um só Messias, um só Salvador e um só Deus também, e um só mediador que é Jesus entre Deus e os homens. Então, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e tudo procede, e um só Senhor, que é Yeshua, por meio do qual, né, porque Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens, é por meio dele que tudo foi feito. Jesus Cristo, ele é aquele que portou a palavra de Deus em toda a sua plenitude, aquele que foi a imagem de Deus, como nós deveríamos ser, mas infelizmente não somos, em toda a plenitude do eterno. Sejamos então constrangidos por a nossa falta, pois é para a vergonha nossa que eu digo. Nós todos somos falhos infinitamente. Nós todos não conseguimos e precisamos da graça a cada dia mais. E é para a vergonha nossa, não é para a nossa comodidade que essa graça foi colocada. Se Deus ele enviou a graça, é porque não tinha como, por meio de obras, nós fazermos a salvação. Se Deus enviou o Filho, é porque não tinha como, por meio de obras, nós nos salvarmos. Isso aqui é para a nossa vergonha. E é para a glória de Deus todas as coisas. Para que nenhum homem se glorie. Entendam que é para a vergonha que a graça foi colocada, não é para a libertinagem e para dar livre passe de pecar. A graça, ela não anula o pecado. A graça, ela nos propõe uma caminhada de arrependimento, onde o pecado ele fica coberto e a escritura de dívida é apagada quando a pessoa se arrepende e deixa de pecar. Mas se a pessoa volta a pecar,
O pecado ainda existe. O pecado está em todo mundo no redor. E Deus ele não queria de forma alguma dar livre passe ao pecado para as pessoas, quando ele enviou seu filho para morrer por todos nós. Porque se Yeshua já morreu uma vez pelo seu pecado, por que você que já foi iluminado pela luz do eterno vai continuar pecando? Que não pequemos, irmãos, para que não nos sobrevenha o terrível mal de estarmos indo contra o eterno. Porque Jesus Cristo já morreu uma vez por nós, quando nós somos perdoados desse pecado, pedindo perdão por nome de Yeshua. Que não continuemos nesse pecado, que todo dia vamos continuar mudando. E se nós somos falhos, irmãos, às vezes nós já superamos um pecado, às vezes ele volta, mas quando ele volta e volta de uma forma que a gente nem percebe, acaba pecando sem perceber, mesmo se esforçando, aí é uma coisa diferente do que quando você já sabe que é pecado, sabe que está pecando, tem a possibilidade de não pecar, mas vai lá e peca. Esse é o pior pecado. Então, saibamos usar da palavra para julgar as situações, julgar o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós assistimos na TV principalmente, o que nós ouvimos do próximo, o que nós repassamos com a nossa língua sobre o que nós ouvimos do próximo para não entrar em fofoca. E tudo isso para a glória de Deus e em nome de Yeshua HaMashiach, pois tudo é para a glória de quem? Do Pai, eterno, Deus único, Yahvé, Tsevaot, El Shaddai, El Elyon, Adonai, o Todo-Poderoso, nosso Senhor, com todas as letras maiúsculas. E tudo é feito como? Não em nosso nome, porque em nosso nome nós seríamos logo não aceitos, porque temos intenções malignas, falhas e várias coisas erradas. Então nós fazemos tudo em nome de Yeshua HaMashiach. Jesus emprestou o seu nome para que façamos as boas obras no nome dele, porque servindo ele, no nome dele, nossas boas obras serão aceitas pelo Eterno. Nossa obediência será aceita pelo Eterno. Então sigamos dessa forma em nome de Yeshua HaMashiach nesse ano que se inicia para o mundo. E que dessa forma possamos encontrar a graça do Eterno. Por meio de Yeshua HaMashiach, para Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach, para a glória do Pai dele, que será nosso Pai também na eternidade, se assim o Eterno nos permitir, se amamos Ele com todas as forças, todo entendimento, todo coração, buscando Ele com todas as forças, todo entendimento, todo coração, segundo não o que o mundo fala, mas segundo o que está escrito na palavra dele, nos originais principalmente, porque é lá que tem a verdade. E hoje em dia Deus nos propôs essa maravilhosa liberdade de buscar não nas traduções, mas nos originais a palavra. E temos traduções já dos originais que nos mostram, mesmo usando o dicionário Strong, vários erros que o mundo acabou fazendo, porque o Eterno disse: não há nada oculto que não será revelado, e no fim dos tempos vai sendo revelado, estamos no fim dos tempos. Então, que possamos buscar a origem de todas as coisas, que é o Eterno Adonai. E pela origem, nós sejamos constrangidos a fazer um arrependimento, uma volta às origens. As origens da igreja, da Kehillah Hagoim, e as origens da igreja não é o Novo Testamento, irmãos. Eu não sei se pessoas elas leem, mas se elas lessem no contexto original, o termo Kehillah, ele é usado pela primeira vez em Abraão, quando fala sobre a promessa. E Paulo cita isso e as pessoas não veem, desapercebido fica. A promessa de Abraão, que faria uma congregação de povos por meio dos filhos dele, do povo de Israel. Ele faria uma congregação de povos por meio da semente dele, semente no singular, como Paulo diz, que é Yeshua. E essa congregação de povos é o que? É a igreja. É o que é chamado de Kehillah, eclésia foi traduzido, e traduzem como igreja no Novo Testamento e como congregação no Velho. Por quê? Para dividir o que era antigo do que é novo, sendo que nunca houve esses termos Velho Testamento e Novo Testamento nos originais. O que há é a Torá, o que há é o Taná e o que há é a British
Hadashah, aliança renovada, porque desde o bezerro de ouro a aliança foi, ela não foi feita da forma que era para ser feita, porque as primeiras tábuas foram quebradas. E nas segundas tábuas, que se simbolizam como sombras da segunda aliança, elas não foram quebradas. E essas segundas tábuas simbolizam essa aliança que vivemos. Foi aquela aliança onde nós vemos que eles beberam daquela água, aquela água com o ouro, porque eles engoliram em si mesmo o próprio pecado. Beberam daquela água com ouro e aqueles que pecaram morreram, né, naquele dia, com o bezerro de ouro. E a única tribo que não pecou foi a tribo de Levi. Só eles poderiam ser sacerdotes e reis. Mas Yeshua pegou a escritura de dívida e rasgou ela. Então, todas as 12 tribos, todo o mundo, isso foi estendido aos gentios, podem ser sacerdotes e reis, porque Jesus Cristo ele pegou a escritura de dívidas não só dos judeus, das 12 tribos, que podem ser sacerdotes e reis agora, porque antes era só os levitas que podiam, mas do mundo inteiro. E o sangue dele verte até hoje, porque Jesus Cristo subiu lá no santuário espiritual do Eterno, porque o que existia antes eram sombras do que existe lá nos céus. O santuário é algo muito importante, irmãos, para quem quiser estudar, entender mais sobre perdão, arrependimento, sobre justiça, sobre santidade, sobre sem a qual vem de Deus, né? Quem quiser entender tudo isso, o que é o pecado, o que é a palavra, o que é a Torá, o que é a lei, o que é a santidade, o que é a expiação dos pecados, como é que ela ocorre. É só você estudar no Velho Testamento em Levíticos como funciona o santuário e transpor isso à nova ordem de Melquisedeque, que era a ordem primordial, com Yeshua lá em cima, o sangue dele sendo vertido. Todas as vezes que pecamos, o sangue de Yeshua é vertido lá e Yeshua sofre. Então que nós possamos ter essa ideia, entender isso. Pessoas continuam pecando a ponto de dizer que não há mais lei e somos salvos pela graça, como Paulo disse em Romanos 7, não há mais lei, somos salvos pela graça. E é o livre passe de pecar a graça se torna. E Paulo disse, a lei é santa, justa e boa. E se você vai nos originais, você consegue ver que a palavra traduzida por lei são 7 palavras diferentes. Tem várias palavras diferentes na Bíblia, traduzidas sempre como lei. E nós sabemos que existe uma diferença entre lei humana, existe uma diferença entre que é a lei, nossa, me fugiu a palavra, que é traduzida também como obras da lei. Tem uma diferença entre a lei dos 10 mandamentos e dos mandamentos menores, inclusive o amor. Amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento menor, então se fôssemos falar que Jesus Cristo aboliu a lei, ele aboliu esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Então entramos em um grande equívoco, porque se a lei foi abolida para que na nova aliança sejamos salvos apenas pela graça, quer dizer duas coisas, então, que na velha aliança as pessoas elas eram salvas pela lei, isso nunca aconteceu porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E quer dizer que na nova aliança as pessoas são salvas simplesmente por uma graça que na cabeça das pessoas a palavra fé ela é simplesmente um ato de esforço mental de crer em uma coisa. E nós sabemos muito bem que a fé se dá pela palavra que é traduzida emuná, e a palavra emuná em Salmos, ela é traduzida como fidelidade, porque esses tradutores protestantes e católicos traduziam como bem entendiam por equivalência, para conseguir criar teorias, teologias. E Deus é contra isso. Tem que ser dos originais, irmão. Por isso que eu falo a importância. A palavra emuná, ela significa fidelidade. Quando Jesus Cristo dizia: se você tiver a emuná, a fé, você poderá dizer a um monte: vá e jogue-se ao mar, e ele irá. Então, o que que é isso? Se você tiver a fidelidade para com a palavra de Deus que te disse uma coisa, você vai repetir o que a palavra de Deus te disse. Por exemplo, se Deus ele te falar: vá ao monte e profetiza a ele. Jogue-se ao mar e você vai lá e fala isso, confiando,
confiança, a fidelidade e a confiança, confiando naquele que falou para você falar isso, você vai lá e fala, e aquilo acontece. Porque foi Deus que falou, veio da vontade dele, não da sua própria vontade, porque as pessoas elas baseiam a sua fé na sua própria vontade, nos seus próprios achismos e não na palavra de Deus. Isso que é a fé dos gentios, irmão. A fé dos hebreus, quando você estuda, você aprende que ela é diferente. E você fala isso, o monte vai no mar, porque o Deus que te falou para falar isso é o poder de Deus que vem, você está agindo conforme ele e aquilo está acontecendo. Então que as pessoas aprendam isso. Elas aprendam a agir em fé àquilo que Deus ele falou, àquilo que Deus ele fez. Fé a Jesus Cristo é fé aos seus mandamentos, a fé àquilo que ele falou. E ele falou que não veio abolir a Torá, mas veio plenificar, dar pleno entendimento. Então, que tenhamos essa fé dentro de nós, aplicada em nosso coração, com toda a força e toda a diligência, todos os frutos do Espírito. Pois é essa a emuná, essa fidelidade, confiança que temos no Eterno, que vai nos salvar. Essa é a emuná salvadora, por meio de Yeshua HaMashiach, não por meio de outro. E todos aqueles que, mesmo sem conhecer Yeshua, agiram como Abraão, sabendo que eles tinham pecado e precisavam de uma salvação e continuando, mesmo sabendo que tinham pecado, continuando a servir o Eterno de todo o coração, com todas as forças, todo o entendimento, buscando cada vez mais se santificar, todos esses serão salvos. E não existia Yeshua naquela época. Abraão pecou. Abraão tem pelo menos 3 pecados, inclusive a mentira, um pecado gravíssimo, descritos na Bíblia sobre Abraão. Então, como Abraão ele é salvo pelas obras? Não, ele é salvo pela fé. E Jesus Cristo já tinha sido crucificado? Jesus Cristo já foi crucificado desde a fundação do mundo, porque nos tempos eternos, no plano de Deus, ele já estava crucificado. Então, todos aqueles que, pela emuná, serviram o eterno, pela fé serviram a Deus, o que é a fé? A fidelidade. Foram fiéis a Deus até o fim. E eles não gloriaram-se das suas obras, se tornaram arrogantes, achando que serão salvos pelas obras, mas simplesmente esperavam uma salvação, esperavam uma expiação dos seus pecados, pediam e clamavam por uma expiação dos pecados que veio na plenitude dos tempos, que é Yeshua. Todos esses seres foram salvos pela emuná no passado, desde Abraão. Abraão foi salvo pela fé, está em Hebreus 11. E também nós somos salvos pela fé também, pela emuná. E a fé é a fidelidade sobre aquilo que Deus disse, a fidelidade sobre aquilo que os princípios eternos de Deus, porque muitos mandamentos não são aplicáveis da forma que eram na nossa época, da nossa forma. Há mandamentos que não são aplicáveis, pois não há templo, pois não há coisa, mas o princípio é eterno. O princípio de todos os mandamentos, tudo que Deus disse, está escrito, Deus disse, leiam depois. Quando fala Deus disse na Bíblia, não Moisés, não um profeta, não nada, não nem mesmo Jesus. Deus disse, por meio deles, por meio de Paulo, por meio de qualquer um. Quando está escrito isso, o princípio é eterno, porque o princípio de Deus é eterno. E os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar, não fornicar, né? Tem junto com adulterar, não dar falso testemunho, amar Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, né? Que está naquele mandamento de não colocar nenhum outro poder na frente de Adonai, nem não ter nenhum outro Deus significa não colocar nada acima de Adonai na sua vida, ter Deus sobre todas as coisas. Então não podemos colocar nem o dinheiro. Jesus Cristo ele planifica esse mandamento quando ele fala: e não podemos servir a Deus nem ao dinheiro. Não matar uma pessoa significa não matar ela em seu coração, não odiar ela. Então Jesus Cristo planifica esse mandamento lá no Sermão da Montanha. Então leia o Sermão da Montanha vendo que nem em pensamento podemos adulterar. Então ele fala dos 10. E os 10 mandamentos são mandamentos que são aplicáveis em qualquer povo, em qualquer cultura, em qualquer geração, de qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. São atemporais. Porém, há outros mandamentos que, infelizmente, assim, são difíceis de ser aplicados da forma que eles eram. Então, nós temos que estudar bem.
Temos que realmente nos aplicar a isso. E se vocês não conseguem nem mesmo guardar os 10, imaginem os menores. Tem mandamentos menores que são importantíssimos. Importantíssimos. O de amar o próximo como a ti mesmo está em Levíticos 19:18 ou Levíticos 18:19, agora não sei de cabeça. É só ler lá. Amarás o estrangeiro como, como um da tua terra. Está escrito. Não odiarás, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo ele só repetiu o que estava escrito. E depois ele deu, na sua interpretação e na sua vida, a plenitude do que era escrito, porque ele é a palavra de Deus. Quer dizer que porque Jesus Cristo ele amou o próximo como a ti mesmo, não precisamos mais nós amar o próximo como a nós mesmos? Não, de maneira nenhuma. Antes, cada um carrega a sua cruz. Mas eu não vou conseguir amar o meu próximo como a ti mesmo. Eu não vou conseguir a todo momento cumprir esta ordenança de Deus. Isso é para vergonha minha e não para que eu me glorie, dizendo que a graça me salva. E a graça me salva, eu sou um santo da graça, pela graça. E deixa de ser humilde, muita gente. E se torna arrogante, até para com Deus. E ouve a palavra de Deus às vezes como fosse uma ofensa. Porque eles não conseguem tolerar a voz de Deus que clama a pessoa para o arrependimento, porque o arrependimento dói, irmãos. Dói saber que você errou às vezes a vida inteira em alguma coisa e Deus ele nos mostra, você está errado, muda. E quanto mais velha a pessoa, pior é. Pior é. E então nós temos que continuar e nunca parar de nos santificar na palavra de Deus. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu acho que já deu, já foi uma quantidade boa de palavras para vocês meditarem, um alimento sólido para vocês refletirem nesse ano que se inicia para o mundo. E em nome de Jesus Cristo eu peço para que todos possam ter a paz de Yeshua HaMashiach, a plenitude de Yeshua HaMashiach em suas vidas e dividir 1/10 dessa plenitude, dessa shalom, que é paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, dividir 1/10 disso, pelo menos. Ou menos, então, se você o que propõe no seu coração, o que seu coração está pronto a dar, vocês que estão começando, não se forcem a dar mais que isso. Então, dar aquilo que o coração de vocês está pronto a dar, seja 1/10, seja 20%, de todas essas coisas para o próximo. Neste ano que se inicia, eu tenho certeza que isso vai mudar a vida de vocês para melhor. Vão se aproximar do Eterno e Ele se aproximará de vocês. E que o Eterno os abençoe e os guarde, e faça resplandecer sua face sobre ti, tenha misericórdia de vós todos, primeiro a Israel, e depois a nós, gentios. E que o Eterno tenha misericórdia primeiro de Israel, e depois de nós, gentios, e derrame toda a sua shalom sobre todos nós, toda a Kehilá. Que é paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai, toda a sua shalom. Em nome de Yeshua HaMashiach, pelos méritos de Yeshua HaMashiach, por meio de Yeshua HaMashiach, o intermediário entre Deus e os homens, aquele que nos conecta a Elohim, a escada de Jacó, de qual subimos e cada vez que subimos mais nos ajoelhamos, porque a nossa alma se eleva e se sobe para perto de Deus e nosso corpo se ajoelha e se subjuga pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo. Em nome desse amado, desse querido, desse odiado pelas nações, mas amado por Elohim, o único Filho unigênito, mas que se tornou primogênito dentre os mortos para nossa salvação por meio do plano espiritual, que não foi plano de Yeshua, foi plano de Deus, que ele se sacrificasse. Portanto, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. E assim foi. Graças a Deus. Para a nossa salvação de todos nós, daqueles que vieram antes de Yeshua e de quem vieram depois de Yeshua. Yeshua se sacrificou por toda Israel, não apenas a Israel atual, a Israel dos nascidos de Abraão, mas também por todos os gentios que se enxertaram, pois desde o Egito haviam muitos que se batizavam e eram inseridos a Israel, mas se batizavam apenas para perdão de pecados, como você batiza um item do tabernáculo, como você batiza o sacerdote Arão,
como lá em Êxodo está escrito que Arão e todos eles foram batizados, tomaram banho nas águas correntes para que se purificassem. Só que o nosso batismo atual é o batismo em nome de Yeshua HaMashiach para servi-lo. Você se batiza, você se molha e você se torna servo dele para sempre. E aqueles que batizados foram e deixaram de ser servos dele, infelizmente o coração deles se endureceu, dificilmente terão salvação, pois a luz já iluminou e as trevas voltaram por escolha, pelo livre-arbítrio da pessoa. Pois o livre-arbítrio nada mais é do que o passe que Deus deu a nós, criaturas, de irmos contra a sua vontade e escolhermos ou o Monte Gerizim ou o Monte Hermon, ou o caminho da salvação, que é obediência, que é fidelidade para com a palavra de Deus, ou o caminho da perdição, que é rebeldia, que é infidelidade para com a palavra de Deus. A paz seja convosco, amados, Shalom, Lekulan, e que nesse ano que se iniciou para o mundo, para nós que somos amigos e irmãos em Israel, se iniciou em setembro, mas para o mundo se iniciou agora, o ano. Que esse novo momento seja um momento de superação em Yeshua HaMashiach. Amém.